Olá, galera do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou o professor Marciano e estou aqui para passar mais um conteúdo de história para vocês. Ainda iremos dar continuidade ao livro 2, isso mesmo, e vocês vão abrir aí na página 42, a forma absolutista de governo. Para muitos, a crise do sistema feudal, a crise política, social e econômica no finalzinho da Idade Média, foi um dos fatores que proporcionaram o surgimento e a ascensão da nova forma de governo, que era a monarquia absolutista. Toda essa gama de problemas, de fato, contribuiu para a formação de um novo sistema de governo. O processo de centralização monárquica possibilitou a organização de formas de governos marcadas pelo excessivo controle de poderes nas mãos de uma única pessoa, do monarca, do rei. É nesse momento que a vontade do rei passou a ser absoluta e incontestável. E, incrivelmente, essa forma foi defendida por escritores, juristas, filósofos e clérigos europeus. Ou seja, era diferente essa forma de governo. Essa nova forma de governo, de administração, ela veio diferente. Ela veio para modificar as questões políticas, econômicas e sociais. E os teóricos também surgem como fator principal, sem contar na imprensa, né? Que se não fosse a imprensa, o surgimento da imprensa nesse período, as ideias absolutistas com certeza não seriam lançadas ao público. Então, um dos fatores que contribuiu bastante para as ideias absolutistas, para as ideias dos escritores e filósofos absolutistas, foi a imprensa. Então, a imprensa teve um papel crucial na difusão dessas ideias. Dentre os principais teóricos da forma absolutista, destacam-se os pensadores que eu vou citar a seguir. O primeiro, nada mais é que ele, Niccolò Maquiavel, escritor italiano, considerado o pai da ciência política moderna, escreveu a obra O Príncipe. O Niccolò Maquiavel sempre esteve preocupado em justificar a governabilidade do Estado. Maquiavel também defendia a inexistência de limites éticos ou morais para a ação do governante. Eu acho que você já ouviu falar, os fins justificam os meios. Segundo Maquiavel, não devemos avaliar o ato político em si. O governante deve avaliar apenas o resultado ou as consequências dos seus atos, ou seja, o fim. Não se faz necessário o julgamento ou a avaliação ética dos meios para a manutenção da ordem e da governabilidade do Estado. Ou seja, não importa os meios, minha gente. O que importa é o fim, as consequências. Se lá no final você teve um governo bom, para o Maquiavel, sua estratégia foi bem elaborada. Ele também defendia que o governante era preferível ser temido do que ser amado. E que também o governante poderia praticar atos covardes, mentir, ser do mal, para manter a ordem política do sistema do governo. Por isso que muita gente hoje em dia fala, você é uma pessoa muito maquiavélica, você é uma pessoa má. É por isso, porque o Maquiavel defendia essa ideia de que o rei poderia fazer qualquer coisa para manter a ordem do seu governo. Deveria separar a moral da política. A moral ela não deveria estar junto com a política. Ele também defendia que toda a população deveria ser súdita ao rei, ou seja, receber apenas ordens. Quem manda em tudo é o rei, ele é absoluto. Então, o Niccolò Maquiavel é um importante teórico das questões absolutistas. Outro grande pensador, filósofo das questões absolutistas é o Thomas Hobbes, que era um filósofo inglês, defensor da origem contratual do Estado. Em 1651, ele publicou a obra Leviatã. Leviatã, na mitologia judaico-cristã, corresponde a um monstro marinho que habita as profundezas oceânicas. Considera-se que ele era um ser mitológico do caos primitivo, ou seja, era um causador do caos na Terra, lá na antiguidade. Então, nessa obra, Leviatã, o Hobbes
procurou estabelecer uma explicação de base racional para o absolutismo, justificando o poder ilimitado ao rei a partir do conceito de estado de natureza. Este conceito foi utilizado por Hobbes para expressar uma realidade totalmente marcada pela ausência de poder ou de qualquer forma de autoridade. No estado de natureza, os indivíduos se encontram livres e não se subordinam a nenhuma lei ou qualquer forma de governo. Sem a existência de um governo ou de uma autoridade reconhecida, os indivíduos se tornam egoístas, vivendo em constante e violento estado de conflito, porque buscam apenas a realização de seus interesses particulares. Para evitar que o individualismo e o conflito entre todos provoquem a destruição dos próprios indivíduos, eles e o monarca estabeleciam um contrato, e nesse contrato os indivíduos concordam em ceder todos os seus direitos ao monarca, abrindo mão da liberdade individual para garantir a segurança e a paz social, ou seja, a sobrevivência da própria espécie. É por meio, portanto, desse contrato que se asseguraria a ordem, a paz e a sobrevivência, evitando assim que todos se transformassem no lobo de todos. A partir desse contrato, a atuação dos diferentes grupos sociais, clero, nobreza e grupos populares, seriam subordinados à autoridade absoluta do rei. Então, o Thomas Hobbes, ele acreditava nisso, que para ter uma ordem, para que a gente não voltasse ao estado primitivo de natureza do ser humano, deveríamos ter uma pessoa que iria comandar tudo e todos os nossos direitos seriam entregues a essa pessoa, no caso ao monarca, e ele seria o cara que ia botar a ordem na casa. Porque, segundo ele, se não existisse uma forma de governo absoluta, os seres humanos iriam se matar pelo seu egoísmo. O ser humano não saberia seguir regras e automaticamente iria matar uns aos outros. Outro importante pensador da época era o Jacques Bossuet. Teólogo e bispo francês, era defensor da origem divina do poder dos reis. Escreveu a obra Política extraída da Sagrada Escritura. Bossuet afirmava que todo governo legalmente constituído é a expressão da vontade divina. Segundo Bossuet, o poder do governante tem origem divina e todos os súditos deveriam obedecer de uma forma incondicional. Rebelar-se contra o rei é rebelar-se contra Deus. Apesar de defender a monarquia absoluta, Bossuet frisava, em contrapartida, a responsabilidade do rei com os seus súditos. A corte francesa de Luís XIV, auto-intitulado como Rei do Sol, foi a que melhor expressou a concepção do direito divino dos reis. Então, a do Bossuet é bastante fácil de ser compreendida. Era que o governo absoluto era uma forma divina de governo, foi escolhido por Deus, o rei, e como ele foi escolhido por Deus, ele não poderia ser contrariado. Outro grande filósofo e pensador é o Jean Bodin. Também era um filósofo e economista francês. Ele escreveu a obra 6 livros da República, ancorada na teoria do direito divino. Ele sustentava a fusão entre a imagem do rei e a imagem do Estado. Testemunha das guerras civis francesas no século XVI, motivadas pelas rivalidades entre os católicos e calvinistas, o Jean Bodin defendeu, para a restauração da ordem monárquica, o modelo de absolutismo soberano. Para Bodin, os súditos deveriam abrir mão do direito e da liberdade individual em favor da restauração da ordem e da paz social. A soberania real seria perpétua e ilimitada. Os únicos limites ao poder do soberano deveriam ser a lei divina e a lei natural. Nesse sentido, o soberano, para Bodin, é antes de tudo um servo de Deus. Então, pessoal, vocês podem notar e podem perceber que, para ser mais fácil de ser compreendido, temos o Nicolau Maquiavel, que explica a forma de como o governante absolutista deve governar. Temos o Thomas Hobbes explicando que o Estado e as pessoas têm um contrato na qual as pessoas têm que seguir esse contrato, na qual o rei era absoluto. O Jacques Bossuet tem uma explicação divina, que o rei ele é escolhido por ser um escolhido de Deus, então a gente não deve se opor a ele. E temos o Jean Bodin,
que defendia que o soberano, antes de tudo, era um servo de Deus. Então esses são os principais pensadores, filósofos, teóricos do absolutismo. Então essa foi a nossa aula de hoje. A leitura está na página 42, 43 e 44. Vocês vão responder a parada obrigatória da página 45 e 46. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Pode mandar mensagem para mim que eu vou responder. Tchau e até a próxima semana.